José, esposo de Maria, pai de Jesus, um dos grandes nomes da Igreja Católica, conhecido como padroeiro dos trabalhadores e da família. Ele nos ajuda a entendermos o quanto o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso é importante na vida de cada um de nós. A partir de agora, você vai conhecer a primeira igreja do Amapá que leva o nome do Santo Padroeiro e ao seu redor concentra grande parte da economia da capital. A Igreja São José é o monumento mais antigo da cidade. Sua construção iniciou no século XVIII. Foi inaugurada no dia 6 de março de 1671. Devido à grande religiosidade do povo amapaense, não se concebe Macapá sem a sua tradicional Igreja de São José. Seu interior é todo pintado de branco e o estilo arquitetônico é o inaciano. A igreja leva o nome do santo padroeiro da cidade. Nela realiza-se a festa religiosa de 19 de março, dia de São José, marcado com missas, ladainhas e outros rituais católicos. São José é o padroeiro de tantos anos, que acompanha a história também de Macapá. A fortaleza leva este nome, a igreja também, antiga catedral, leva este nome. É uma devoção daquele santo que lembramos agora em todas as missas também, que acompanhou Maria e o menino Jesus como pai. Por isso, aquele que providenciava também o necessário para o sustento de cada dia com o seu trabalho e também a educação, porque nós não vivemos somente de pão material, também precisamos de projetos, de ideia, de proposta, neste caso também educação religiosa, e Jesus é uma pessoa que entende, sabe e vive a fé que lhe foi comunicada pela tradição também do seu povo. A origem da igreja está ligada à origem da própria Vila de São José, fundada pelo então governador da capitania do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Sua construção é um exemplo do estilo de arquitetura que os jesuítas trouxeram da Europa ainda no século XVI. Já a localização da igreja está no que os seus antigos moradores chamavam de Beco do Formigueiro. Na época em que Macapá era apenas um povoado, existia o mito de que aqui existia um grande formigueiro. Mas isso não se passava de conto, de boatos lá daquela época, porque o certo mesmo é que o nome formigueiro foi dado porque aqui existia um aglomerado de casas em torno da igreja São José. O historiador Edgar Rodrigues conta melhor para você. Por que atrás da igreja se chama formigueiro? Se chama formigueiro porque depois que os padres do Prime vieram, que passaram a reforçar mais a Praça da Matriz, que era naquela época a Praça de São Sebastião, houve uma série de construções de palafitas atrás da igreja, porque atrás da igreja tinha um pouco de ressaca lá. Então, como uma habitação ficava perto da outra, os homens andavam lá, parece formigas, em formigueiros. Então, aí depois passou a ser Lago dos Inocentes. Por que Lago dos Inocentes? Porque naquela época, num sepultamento, os adultos não eram sepultados no mesmo local onde tinham as crianças. Então as crianças todas eram sepultadas antes eram atrás da igreja, né? Tanto é que o cemitério, ele pegava da igreja de São José até onde atualmente ele é, mas aí ele foi diminuindo, né? E as crianças foram remanejadas para uma área do atual cemitério. Naquela época, no século XVIII, século XIX, quando as famílias ajudavam na igreja, eles poderiam ser enterrados dentro do próprio templo. Se você andar na própria igreja matriz, se você olhar para baixo, tem uma série de lápides. Inclusive tem da família Rola, da família Machado, né, do Leopoldo Machado, porque foram famílias que ajudaram a manutenção da igreja. Então a cidade era assim. O certo é que muitas gerações viveram e ainda vivem sua fé dentro do Templo de São José.
A fé é vista e sentida diariamente por quem visita o local para fazer suas preces ou até mesmo apreciar o local e ter alguns minutos com as boas energias que o local oferece. São José, na verdade, tornou-se um padroeiro mais pessoal. Então eu venho, sempre que eu estou por aqui, sempre que eu passo entre o trânsito de trabalho, escola, responsabilidades, eu sempre passo de fazer oração, fazer um momento de oração e assim por diante. É um momento de agradecimento? Mais agradecer do que pedir, alimentando mesmo a fé, vivendo um pouco mais de espiritualidade, aproveito para fazer um momento de adoração ao Santíssimo, então vai cultivando a mesma caminhada. Em razão do tamanho da igreja, foi necessária a construção de uma nova catedral. A inauguração foi no dia 19 de março de 2006, dia de São José. O novo templo conta com uma enorme estátua de São José e o cruzeiro onde se situam os sinos. O espaço amplo proporcionou mais conforto aos fiéis. Desde quando nasceu a cidade, a Igreja Católica, que naquele tempo era a única que existia, vamos dizer, e que também ativamente participava, e contribuiu, e ainda está contribuindo. Hoje, claro, tem outras forças, outras entidades, o poder público também toma conta de muitos serviços que a Igreja Católica fazia, pensamos nos hospitais, pensamos na educação, até na assistência social. Isso é justo, é correto que o povo contribui com os seus impostos e por isso a resposta do poder público é também satisfazer a necessidade da população. Mas sem dúvida, acredito que a Igreja Católica sempre tem e deve ter esta presença que é, por certos lados, até crítica. Peço que entenda bem isso, de fazer um pouco a consciência crítica daquilo que está acontecendo, da forma também de administrar. Não é para atrapalhar a vida, mas é para ajudar também, contribuir. Não precisamos só de pessoas que batem palmas, precisamos também de pessoas que apontam as dificuldades, apontam também as saídas.